Meu nome é Rochelle Lamar, sejam todos bem-vindos ao podcast Amor por Amor, que visa acolhimento, informação e empatia. Sabemos que o brincar é essencial para a criança, para o desenvolvimento global dela. E hoje nós temos aqui, com alegria, representar a T-Stories Kids, localizada no Shopping São Luís, no espaço Amigos da Inclusão, um ambiente pensado para estimular habilidades de forma lúdica, divertida e dinâmica, promovendo inclusão, desenvolvimento e descobertas. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast. Meu nome é Valdenha Vieira, eu sou terapeuta ocupacional e hoje nós temos a honra de apresentar nossa convidada maravilhosa, né, Jéssica Rodrigues. Sejam muito bem-vindas, Jéssica, ao nosso podcast Amor por Amor. Obrigada. Jéssica, pode falar um pouquinho da sua trajetória? Vamos lá. Quem é a Jéssica? A Jéssica é a serva de Deus, uma filha amada do Senhor Jesus. Eu sou casada com Antônio Herbert, exatamente 5 anos. Eu sou mãe do Davi, biologicamente, e sou mãe do Lucas, madrasta, né? Boadrasta. Eu tive a grata, eu falo que a grata bênção na minha vida de ver que a educação, ela me transformou. E ela tem me transformado porque eu acredito que quem estuda a educação e quem vive de educação e para a educação nunca para de estudar. Então, eu sou graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, sou graduada em Pedagogia pela Universidade do Maranhão, eu também sou formada em Teologia e estou terminando a minha graduação de Sociologia, tenho pós-graduação em Psicopedagogia e Educação Inclusiva, Direito Penal, Processo Penal, mas, como eu falava antes para vocês, a educação, ela sempre esteve no meu cotidiano, porque eu sou filha de professora. E, assim, eu vi que eu não passei mais dificuldades nós não passamos, né? Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, porque minha mãe estudou, né? Foi um casamento de 2 adolescentes, em que ou um estudava ou era pior. E a minha mãe, assim, é o meu exemplo de vida em relação a ver que educação transforma vidas. E eu percebo que quando você trabalha sobre a educação na vida das pessoas, você realmente muda. E certa vez, eu lendo a Bíblia, e Deus, ele tem uma sua forma de trabalhar. Então, ele trocou o nome de Abraão para Abraão e de Sara para Sarai. E certa vez eu recebi, independente da religião, de quem quer que tá ouvindo, eu recebi algo sobre isso que Deus, a pessoa disse assim, Deus vai mudar o teu nome. E eu não entendia o porquê. E aí eu decidi, a vida inteira minha mãe queria que eu fosse professora, eu dizia que não. Mas na universidade, fazendo direito, eu decidi que queria ser professora. E é muito interessante que quando você está em qualquer lugar, professora! E aí eu entendi o porquê que Deus disse que ele iria trocar meu nome. Na verdade, ele ia adicionar algo, né? E é ser professora. Verdade, ele tem suas maneiras de trabalhar. Jéssica, como despertou esse desejo de você de começar assim, ser palestrante, professora? Como foi? Deus, eu tenho que falar de Deus, Sim. né? Hoje antes de estar aqui, eu estava em uma outra ação e a palavra foi justamente sobre propósito e dons. O que você, mulher, está fazendo com seus dons? Eu sempre falei demais, né? E na escola os professores diziam assim, é muito inteligente, só tem um problema, fala demais. Né? E certa vez eu assisti uma pregação de uma pastora que disse assim, eu falava a vida inteira e minha mãe dizia assim, você vai ser uma grande palestrante, você vai ser uma grande pregadora, você vai ser uma grande escritora. Então, quem fala muito, gosta muito de ler e gosta muito de escrever. E eu sempre gosto da área social. Então, como eu disse, eu fugi muito de ser professora. Eu lembro que a primeira vez que eu tive o convite para dar aula numa faculdade, não foi em escola fundamental, foi numa faculdade para dar aula de Direito do Trabalho, para uma de serviço social, eu fugi, assim como o Jonas. Eu fugi e aí eu indiquei uma colega e essa colega não fez o trabalho como deveria ser feito. E aí eu fui com medo e o medo me fez e ali eu me encontrei. E eu digo muito que a sala de aula me faz assim muito feliz. E eu aprendi algo com a minha mãe. Eu não quero ser apenas mais uma. Eu quero ser diferente. Então, por isso, até ela comentou e disse assim: eu vejo que tu é muito agitada e tal. É porque eu não aceito ser medíocre. Nada que eu faço. E eu não aceito colocar dificuldades em nada, porque eu acredito que
se Deus te dá um convite, é porque ele sabe que a pessoa, ele já disse para aquela pessoa que tu consegues. Então, se Deus convidar vocês para ir para algum lugar ou fazer alguma coisa, é porque ele já colocou no coração daquela pessoa que você vai conseguir. E a questão do autismo, eu estudava em 2009, eu vim para cá para São Luís, eu não sou de São Luís, eu sou de uma cidade chamada Bacuri, aqui no Maranhão, e eu conheci um casal de gêmeos, de professores meus que eram autistas. Até então, o autismo sempre existiu, né? Mas a gente sabe que existem várias legislações e estudos para que a gente tenha hoje o suporte 1, 2, 3 e tantas outras nomenclaturas. E eu comecei a observar e eu fiquei, como assim? Eles tinham alguns comportamentos e eu disse, rapaz, eu vou estudar isso aí, ó. Vou procurar saber como é que funciona esse negócio aí, porque eles têm, né, todo um arcabouço. E os filhos de quem não tem, que é um filho de um juiz como a promotora, né? E aí eu procurei pesquisar, em 2009 a internet não era o que é hoje, né? Mas a partir daí foi que foi abrindo os meus olhos, e aí a época eu fazia direito e pedagogia, e eu comecei a pesquisar, e após que mais chegava perto, né, para eu trabalhar esse desenvolvimento da educação, é a psicopedagogia, e foi aí que eu comecei a estudar sobre o autismo, e estudar também outras situações da educação, principalmente a ludicidade. E aí eu fui madrinha de uma turma, quando tu falava do brincar, falando aqui do patrocinador, que isso é importantíssimo. Eu lembro que elas eram 40 estudantes, 40 mulheres fazendo pedagogia, dessas 40, 29 fizeram monografia sobre ludicidade, e eu fui orientadora de todas. Então, eu acredito muito que o brincar ele é importante não só na primeira infância, mas em toda a vida, porque quando a gente tem dificuldade hoje, muitas vezes eu vou assistir filmes pequenos, brincadeiras, para que eu possa entender muitas coisas da sociedade no meu curso de sociologia. Bom, e nós como terapeutas ocupacionais, né, nós utilizamos o brincar como nosso instrumento de trabalho. E aí vai gerar todo aquele interesse na criança, e aí a gente consegue alcançar o objetivo certo ali que a gente quer alcançar. Jéssica, e qual foi assim o momento mais marcante em toda a sua carreira? Gente, Vamos lá, o momento mais marcante, porque assim, né? Quando nós sabemos que a sociedade ela tem hierarquias de cursos. Então, imagine só, você fez direito e quando você chegou no curso de direito, você se identificou em ser professora. Ao invés de querer ser juiz, promotor, né, a sociedade espera de ti. E eu fui muito massacrada, ainda mais quando você mora num interior. As pessoas esperam muito de você e, infelizmente, hoje isso não me faz mais nenhum mal, porque hoje eu conheço a mim, eu tenho identidade, isso também é muito importante, a pessoa se conhecer mais. Isso para uma menina de 20 anos, isso foi terrível, né? E 25 anos que eu tinha, e aquilo me machucou muito, e eu lembro que eu fiz um júri simulado no IEMA, foi uma escola que eu fui trabalhar na minha região. Jesus disse que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não somos honrados onde nós nascemos. E aquilo ali, nesse dia, tinham pessoas, o Urupu fica a 50 quilômetros da minha cidade, e foram várias pessoas da minha cidade nesse dia. E foi o melhor trabalho que teve. Então, as mesmas pessoas que me massacraram naquele dia viram que Deus estava fazendo através da educação na minha vida. Então, para mim, aquele dia ali foi marcante. Estava meu pai, minha mãe, todas aquelas pessoas que falaram muito. Hoje elas chegam perto de mim, mesmo que elas acham que eu não sei, né? Mas eu entendi, né? Que ali eu precisava passar por aquilo, para essa missão que eu tenho hoje, de entender que a educação ela muda vidas. E para mim, aquele ali foi um momento muito marcante. E também um momento que eu estava grávida do meu rei, que o nome do meu filho é Davi, e eu era secretária judicial do Tribunal de Justiça da comarca da minha cidade, e eu dava aula para essas meninas do curso de pedagogia, e veio a pandemia. Então, imagine só que nos municípios, para manter algumas escolas nos povoados, você precisa ser multisseriais. Então, um menino de primeiro, segundo, terceiro, tudo misturado, sabe como é, né? E aí aquilo ali me incomodava, e nós criamos um projeto chamado Educação Itinerante, um investimento para a vida inteira. Aí a gente arrecadou brinquedos, assim como vocês estão aí, isso é muito importante, parceria. E aí a gente ia para os povoados e chegava naqueles povoados com caderno, massinha. Eu observava na minha parte psicopedagógica, as meninas também, e o brincar era o nosso momento. E aí eu disse, gente, vamos escrever esse projeto no Prêmio Inovari, que é o maior prêmio da Justiça Brasileira, que estava falando sobre cidadania. E aí eu estava quase para ter o Davi, eu estava com 8 meses. E aí imagina só, Bacuri,
penúltimo município do litoral do Maranhão, um dos municípios mais pobres do Maranhão. E aí o prêmio Novário, um prêmio lá de São Paulo. E aí essa pessoa ir lá para onde ele estava, dentro daqueles matos mesmo, no mato mesmo, e olhar nos olhos daquelas crianças, daqueles pais, e verem o que estava fazendo, estava dando certo, né? E aí, para mim também, esse foi um momento, assim, magnífico. E eu digo muito, né, que eu sou uma pessoa muito abençoada. Porque tudo que eu estudei na minha vida, Deus tem aberto portas para que eu possa trabalhar. E eu sempre falo que o dinheiro é consequência, mas que ele tem me feito trabalhar, mas as minhas orações são sempre, Senhor, que o meu trabalho ele venha dignificar as pessoas e que eu venha realmente viver de missão, porque eu digo que eu sou uma profissional missionária. Por isso que eu ando com a mala. Te perguntei que mala é essa. E eu acho assim, Jéssica, a vida é um ciclo, né? Sim. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, e as pessoas têm que saber disso, né? Então a gente faz o que gosta, lógico que financeiramente é importante, Sim. né? Mas a gente tem que fazer tudo que a gente gosta por amor mesmo. Deus tem suas maneiras de trabalhar, né? Ele vai trabalhando ali de acordo com a nossa trajetória, com aquilo que a gente se disponibiliza também. E é como esse podcast aqui. Esse podcast também ele tem um objetivo, né? Nasceu de um sonho também de nós duas e a gente crê que grandes coisas também o Senhor tem para fazer com esse podcast na vida de muitas famílias atípicas. Jéssica, nos fala um pouquinho na sua visão, né? Existem muitas barreiras ainda para a inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho. E o que falta ainda acrescentar nas empresas para que haja mais inclusão dos autistas no mercado de trabalho? Primeiro, eu acredito que não só no mercado de trabalho, mas para eu chegar. Primeiro, as pessoas elas precisam se conscientizar de que o autismo não é uma doença, que ele não é pegajoso e que uma pessoa com autismo ela pode fazer tudo. Porque, infelizmente, algumas pessoas ainda não entenderam o que é o autismo, né? Não sabem que existe suporte, que existe algumas dificuldades, mas se trabalhadas, eles podem chegar onde eles quiserem. Tem juiz, promotor, médico, né? E eu sou secretária da Mulher hoje, e eu lembro de um caso que eu fui para Brasília em uma conferência e eu encontrei ela. Que foi a Juliana, aquela mulher que levou 60 socos dentro de um elevador. Aí eu encontrei a Juliana, tem uma foto com a Juliana, e quando eu cheguei perto da Juliana, eu comecei a chorar, sem aquela mulher abrir uma boca. E eu lembro que eu só abracei ela e disse para ela que aquele era um abraço que o Espírito Santo estava mandando eu dar nela. E eu fiquei muito chateada, obviamente, sou uma secretária da Mulher, mas eu fiquei muito mais chateada quando aquele agressor, aquele infrator, né, aquele homem, ele disse que ele tinha feito aquilo porque ele era autista. Então, quando ele faz isso, ele fere todas as pessoas que são autistas. Sim. E que ele vai fazer com que a sociedade tenha medo dessas pessoas. E, infelizmente, a nossa sociedade ela ainda é muito carente de informação, porque elas querem ser carentes. Porque aí tem vários lugares de você procurar informações. E aí, hoje, uma das coisas que eu estou estudando muito fala sobre a NR1, né, que é a nova lei que regulamenta a questão da saúde mental das empresas. E nós precisamos entender o sistema, que todos nós somos seres de direitos e que nós precisamos sim estar inseridos. E no momento que eu tiro mulheres autistas ou negros ou qualquer pessoa com alguma deficiência e que são rotuladas de que não pode fazer nada, automaticamente eu sou o maior excludente. E aí agora, né, a gente sabe que tem alguns governos que já dão descontos para que essas pessoas sejam inseridas. Nós temos leis, né, para as pessoas PCDs, mas ainda para mim, o que leva as pessoas ainda não entenderem que um autista, existem autistas aí com altas habilidades, né, e que podem fazer coisas inimagináveis. Eu fui agora no congresso do autismo e eu vi, eu não lembro o nome da doutora agora, é uma médica, e é uma coisa que ela falou que eu marcou, ela disse assim, eu não consigo lembrar que eu preciso tomar um copo de água o dia inteiro, mas me dá uma cabeça para eu operar, para ver se eu não faço. Então, as pessoas precisam entender que o que é muito fácil para mim pode não ser fácil para você. E eu sempre falo que quem não aprendeu com o coronavírus, ele não aprende com mais nada. Porque nós passamos a vida inteira tendo sabores maravilhosos de comidas, respirando que era uma beleza. E o coronavírus veio e tirou. E
quem teve esses sintomas realmente ficou deficiente de algo e a gente deveria respeitar as pessoas. E eu acredito muito, eu não acredito em igualdade, não acredito, não existe igualdade, porque nem nossa mão é igual, mas nós precisamos trabalhar sobre paridade, nós precisamos trabalhar sobre inclusão, nós precisamos trabalhar várias coisas. E precisamos tirar, sim, precisamos tirar o preconceito. E por isso eu defendo sempre que a educação ela precisa parar de ser vista como quantidade, ela precisa ser vista como qualidade e não só criar um menino que sabe fazer 1 mais 1 é 2, mas entender que 1 mais 1 é 2 e que a pessoa do lado dele precisa de respeito tanto quanto ele, porque a gente precisa intervir na vida dessa criança para que ela seja um ser humano interdimensional, ela precisa ser cidadã para que ela depois ela possa saber tudo que a pedagogia ou todas as ciências educacionais têm. Muitas vezes também, na prática, a gente observa que muitas empresas até chamam uma pessoa PCD ou um autista, só que, na verdade, a empresa não está preparada para adaptar o ambiente àquela pessoa. Então, ocorre muita desistência no mercado de trabalho, porque o ambiente não está adaptado para receber a pessoa autista. Na verdade, não só as empresas, mas todo lugar. Por exemplo, nós estamos no mês de julho, nada contra, eu não vou em São João, mas já fui muito, inclusive já nasci muito boi, mas eu fico extremamente chateada quando eu ouço essa quantidade de fogos, sendo que o Maranhão tem uma lei. E aí nós não respeitamos, né? E justamente as empresas, elas fazem isso para quê? Para que elas se livrem do que a lei está dizendo, você é obrigado a contratar essa pessoa, porque aí você vai ter desconto, ou você vai ser isso. Só que ela faz isso de forma proposital. Eu penso que as leis têm que serem mais rígidas, mas eu ainda bato na tecla que se você não educar as pessoas a respeitar e entender sobre inclusão, não adianta. É igual, pode ser que você, meu Deus, que comparação feia, mas não é. Eu acredito que tudo é educação. Eu vou diminuir a minoridade penal. Não adianta. Quem estuda direito sabe que a minoridade penal no Brasil já foi 9 anos. Se você não educar aquele menino, dizer para ele que aquilo ali não é daquele jeito, é igual as pessoas. Tem gente que acredita que autista vive batendo, esmurrando. Eu tenho um filho de 3 anos. Na turma dele tem um menino que é autista, suporte 3. E meu filho chegou, ele enfiou o lápis, arranhou daqui a aqui. Por pouco ele não cegava o meu filho. E aí eu fui buscar saber, só que estava no início do ano, contratação de professores, aí no outro dia a moça que ia trabalhar com ele foi. Só que, se eu não entendesse, eu ia achar que todo autista, ele é violento. Sim, e não é verdade, né? Então é um comportamento dependendo daquela pessoa. Como eu falei para vocês no início, eu sou secretária e eu lembro que eu disse, não, quando eu fizer a Conferência das Mulheres, eu quero a Poliana aqui. Porque eu sei a quantidade de mulheres e crianças autistas que tem na minha cidade e que muitas pessoas negligenciam, não aceitam, porque na verdade ninguém quer ter um filho com deficiência, não porque não ama, mas é pela sociedade que não está preparada, que não quer se preparar e que muitas vezes a gente sabe que é só feito certas leis depois de muita pressão, porque até os direitos adquiridos dos autistas a gente sabe que já quiseram tirar. Então a gente precisa realmente fazer esse trabalho de formiguinha. E assim, esse podcast que vocês estão fazendo, isso aqui é um trabalho de formiguinha, de conscientização da sociedade. É isso, porque o que a gente quer gerar é isso, informação, né? A gente também está aprendendo, né? Então, assim, eu concordo muito com você quando você fala que a educação é a base. Não tem como, a pessoa tem que se informar, tem que saber, tem que aprender, porque a gente tem que saber, você pode não estar vivenciando aquilo, mas você tem que ter a noção do que você pode ajudar com aquela criança, com aquela família, com alguém que tenha qualquer tipo de deficiência. Entrou na escola um aluno nível 3 de suporte. As crianças têm que estar preparadas para receber, entendeu? Tem que estar preparadas. As mães têm que conversar com as crianças, as professoras têm que conversar com as crianças. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas que já é para estar sendo feito. Porque os autistas estão aí, as pessoas com deficiências estão aí, e não adianta a gente apagar, não adianta a gente fechar os olhos para isso. E né? um dos cinco princípios da educação é aprender a conviver. Se eu não ensino, como é que eu vou dizer que eu estou fazendo educação?
E detalhe, a gente sabe que a cada 100 crianças hoje que nascem, 33 são autistas. Pode ser que hoje não tenha na minha família, mas amanhã vai ter, que já tem. No meu exemplo que eu estou dando da minha família. Ah, mas a minha... Tu sabe se na próxima geração, a próxima gravidez da tua família não vai vir? Então, a gente precisa olhar as pessoas como elas são. Como Jesus nos olhou. Ele nos olhou mesmo pecador, mas ele nos amou de uma forma que, claro que a gente não consegue amar como Jesus, porque Jesus é Jesus, né? Mas ele disse que nós deveríamos amar. A Bíblia fala que nós temos 10 mandamentos, mas tem um mandamento em especial, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros assim como ele nos amou. E se eu não amo o meu irmão autista, será que eu sei amar Jesus? Eu aprendi o que é amar? E o nome do podcast é Amor por Amor. Então, como é que eu vou dizer que eu amo o ser humano se aquela pessoa que está doente, o autista ou uma pessoa de rua? E ainda mais quando você leva uma pessoa preta, autista e pobre. Imagine só como é que é a vida, né? Eu vi certa vez um jornal desses sensacionalistas de uma mãe que ela teve que acorrentar os seus 2 filhos que eram autistas. E assim, do jeito que a mídia faz, você se paquita e joga toda a culpa em cima daquela mãe, que aquela mãe é uma louca. Mas quando você conhece, porque a gente não sabe que a gente não está lá, você conhece aquela realidade, aquela mulher ela está esgotada. Tá. E que o sistema, por si só, ele não está ali para abraçar. A gente sabe, eu lembro de uma fala de Poliana, a gente sabe que o Brasil inteiro, não é só o Maranhão, não, o Brasil inteiro faz de conta que tem uma educação inclusiva. Porque está numa lei e tem que fazer, e a gente sabe que não é feito. Né? A gente sabe que não é feito. Muitas vezes a gente quer muito. Eu sempre falo que os professores do Brasil, eu não uso a palavra guerreiro, porque essa palavra não faz parte da minha vida, porque quando a gente fala de guerreiro, você leva um peso gigante na sua costa. Eu falo que os professores do Brasil são verdadeiros vencedores, porque os professores ganham pouco, e ainda do seu dinheiro, eu tenho certeza que nessa loja aí vai muito professor comprar, com o seu dinheiro para ajudar os seus alunos. Assim como vocês também. Sim, com o dinheiro a gente compra material. Né? E a gente, porque o correto é você ser contratado por uma empresa e a empresa te dá tudo. Mas a gente sabe que não é assim. Porque realmente o sistema ele não está preparado. Só que nós não vivemos. É o que eu disse, vocês, eu sei que como vocês falam que vocês não são medíocres. Nós não nascemos para ser medíocres, nós nascemos para ser fortes e corajosos e vencedores. Então, mas o que. Eu faço aqui, mas tem 1 milhão. Faça, só faça o seu. Com certeza você vai mudar. Alguém vai olhar, vai dizer, poxa, eu quero ser igual ao fulano, então eu vou ajudar Beltrana. Então, só faça. É o que eu costumo dizer. Começa a fazer que o seu legado fica. Né? Eu costumo falar sobre legado. Deus tem falado comigo muito sobre legado. E ele usa as pessoas para que as pessoas deixem legado. E não há legado maior do que fazer as coisas com amor e por amor. Até porque a Bíblia diz que o amor suporta tudo e ele é o maior dos sentimentos. E se escolhemos o nome juntas, podcast Amor por Amor. E qual o conselho você deixa hoje assim, para que sonha ser uma palestrante, uma pedagoga, trilhar esse caminho tão árduo e cheio de amor? Eu tenho um grupo chamado Pedagogas On. O nome seria Psicopedagogos On. Deixa eu contar a historinha rapidinho para vocês entenderem que essa história ela já entra nessa situação. Eu tinha feito psicopedagogia, dava aula, eu vim para cá, para São Luís em 2024, refazer outras coisas, e aí eu disse, mas Deus, eu quero tanto trabalhar com essas crianças, e aí eu fiz um vídeo e coloquei na minha rede social. E eu nunca imaginei que aquele vídeo fosse chegar numa mãe. E essa mãe viu esse vídeo, ela é da minha cidade, e ela me mandou uma mensagem no meu privado, no Instagram, eu quero falar contigo. E aí eu, meu Deus, que foi que eu refiz? E aí ela mandou uma mensagem para mim e essa mãe chorava. E eu disse, eu vou na tua casa. Quando eu chegar em Bacuri eu vou. Fui. Essa mãe, uma filha de 10 anos, a filha dela é autista. Ela já tinha feito vários cursos, psicopedagogia, neuropsicopedagogia. A mãe já tinha o diagnóstico, só que ela não achava apoio. E aí também eu fui secretária de educação adjunta da minha cidade. E quando eu conversava, durante 60 e poucos dias, depois eu fui ser secretária da mulher, quando lançaram a secretaria. E eu ouvi de uma professora do estado que tinha sido feito vários relatórios e que os relatórios tinham sido reprovados.
porque as professoras não tinham sido preparadas para fazer relatório. E automaticamente Deus me dá essa tirada. Eu já sei. E aí eu fiz justamente por conta disso. Esse projeto era só para eu ensinar as minhas alunas a fazer relatório. E aí ele tomou uma proporção muito maior, porque as coisas de Deus é assim, né? Por isso que eu já digo para vocês que o podcast de vocês é só o início do plantio que o Senhor vai fazer e já está fazendo muito mais. E aí esse projeto, aí eu tirei o psicopedagogo 1 e coloquei pedagogo, porque o Senhor disse, ei, alarga tuas tendas. Então se eu botar só o psicopedagogo, seria só aquele povo. Então eu peguei e mudei. E aí a partir daí, a gente forma essas mulheres em várias nuances. Mas quando eu falo para elas sobre identidade, sobre inteligência emocional, quando eu falo para elas sobre o trabalhar e o amar, o trabalhar e o acolher, eu estou transformando elas em professoras, profissionais da educação potente. Então, nós somos mais de 100 inscritas, e essas foram minhas alunas, algumas não foram minhas alunas, me viram fazer palestra, alguma coisa do tipo, e foram para lá. Inclusive, eu ensino elas a ter medo de falar. Não sei se vocês sabem, mas existe uma pesquisa que diz que o maior medo do ser humano não é morrer, é falar em público. E aí eu ensino elas a aula de oratória, para que elas sejam professoras melhores, para que elas não sejam somente professoras. Não, eu digo, as minhas alunas são as professoras. Vocês têm que marcar a presença onde vocês estão. E hoje eu tenho a grata felicidade. Antes eu dava muita aula no final de semana e eu falava assim, Senhor, eu não aguento mais. E aí o Senhor falava assim, calma, eu estou só formando as outras, mas esse momento é teu. E aí hoje, quando os professores das faculdades que eu já ministrei aula, e aí, professora, a senhora consegue dar uma aula? Às vezes eu digo, vou dar, porque eu gosto de sala de aula, me faz bem. E aí, às vezes eu tenho que vir para São Luís ou para outro lugar, e aí eu ligo, não, eu vou indicar, por exemplo, Franci hoje, vou indicar a Alana, vou indicar a fulana, Beltrana, que são pedagogas, meninas que muitas vezes foram desacreditadas, porque são de povoados da minha cidade, mas que hoje são extremamente maduras e professoras excelentes. E quando eu ouço os outros alunos, a professora tal é muito maravilhosa. Eu não disse para vocês que os meus discípulos seriam melhores que eu, porque eu acredito que é isso que o verdadeiro Platão disse isso, Aristóteles, e eu acredito que isso é o que nós devemos pensar em tudo que a gente for fazer. Então, ser professor não é fácil. E a frase que eu digo para os meus alunos, principalmente quando eu vou ao primeiro dia de aula, que eu amo dar aula inaugural, porque ou tu fica ou tu vai embora. Certo dia eu fui numa cidade chamada Cedral, que fica lá no litoral, e eu que dei a aula inaugural da faculdade inteira. E aí eu fui comprar pão, que eu falei uma formação lá, eu fui comprar pão e a moça ficou me olhando, sabe? E aí eu falei, oi meu amor, o que tá acontecendo? Tudo bem contigo? E aí ela disse, o teu nome é Jéssica, não é? Eu disse ela, eu posso te dar um abraço? Pode. E ela me abraçou. Aí ela disse assim, olha, eu não ia fazer pedagogia, mas quando eu vi a senhora falando sobre pedagogia, aquilo ali me deu uma alegria tão grande. Aí eu disse, eu posso gravar? Ela disse, eu tô com vergonha que eu tô te tocando. Eu digo, não, eu só vou gravar tu falando, não vou colocar. E aí, quando eu postei isso no meu status, várias outras eram, professora, eu só continuei no curso pela senhora. Outro dia eu fui levar meu filho na escola, tá? Uma turma que eu fui a primeira professora, eles estavam lá, professora, eu tô aqui. Então, o que eu falo é, se você for pelo dinheiro, não vá. Agora, se você for pelo amor, vai, porque vai dar certo. E quando você é bom, eu falo ainda isso, quando você é bom, independente do partido que você vota, você deixa o seu legado, a população, ela vai lá onde o prefeito ou a prefeita diz, não, minha irmã, não tira a Rochelle, não, que essa é boa, mesmo que você não tenha concurso. Porque se você faz por amor, não precisa você, é a melhor propaganda da sua vida. Você emana, não adianta. Você chega, a pessoa já vê. Então, o meu conselho é, se você só quer pelo dinheiro, não faça. Agora, se você quer pelo amor, o seu dinheiro vem, o seu trabalho vem, o seu nome vai ser levantado. E não pare de estudar, porque um verdadeiro professor, para você ser um palestrante, você precisa estudar várias coisas. Eu não paro de estudar. Eu amo estudar agora, eu estou estudando NR1, que eu falei para vocês ainda agora, e sobre inteligência emocional, porque um palestrante que ele não tem inteligência emocional, um profissional que não tem inteligência emocional, ele não consegue ser diferenciado nesse mundo tão cheio de turbilhão que a gente tem. Verdade. Jéssica, vamos aqui para a área escolar. Vamos. Quais tipos de estratégias podem ser adotadas no ambiente escolar para o melhor desempenho da criança TEA? Vamos lá. Para criança TEA ou para qualquer criança, mas vamos focar no TEA. Primeira coisa que eu falo, acolhimento.
Não inicie o seu dia, sua tarde ou sua noite como uma sala de aula ou qualquer horário sem um acolhimento. Porque muitas vezes essa criança ela vem cheia de muitas necessidades. E um abraço é essencial. Eu fui certa vez numa escola e eu vi que tinha algumas crianças, né, deficientes e não deficientes, e eu dei a ordem de abraçar para as professoras. Isso vai fazer 3 meses. E elas me ligaram ontem com a professora, não é que o abraço resolveu muita coisa. Porque muitas vezes você chega, bora, entra na sala de aula. Primeiro, para mim, é acolhimento. Depois, não só dos alunos, mas de acolhimento dos pais. A avaliação diagnóstica ela é importante, mas a anamnese independente, você precisa fazer a anamnese da família. Porque muitas vezes você diz assim, mas a família não está na escola. Tu chamou? Tu fez ela fazer parte? Porque realmente a família quer largar o menino lá. Mas você precisa trazer ela. A anamnese é muito importante. E aí, após a avaliação de acolhimento, a anamnese, a avaliação diagnóstica, aí você vai observar qual é a dificuldade daquele aluno. Porque muitas vezes eu via isso muito, não só no meu município, mas em vários outros. Por exemplo, os professores nem de turma querem mudar, para poder usar o mesmo plano. Mas não é porque eu faço 2ª série ou 2º ano que os meus alunos são os mesmos de cada ano. Porque nem nós somos os mesmos de um ano para o outro. Verdade. E nós precisamos observar, né, sempre. E procurar estratégias como jogos, ludicidade, uma música. Se reciclar, essa é a palavra. Eu me coço inteira, me dá urticária no corpo quando eu ouço uma professora. Eu já estudei, eu já terminei de estudar, eu não preciso mais. Para mim, isso é horrível. Então, materiais adaptados. Você só inclui alguém se você... mas ela não dá conta. Não é assim. Para mim, o verdadeiro fracassado não é o estudante, é você. Porque é você que é o professor. Eu sou muito sincera. Eu não dou conta de dar aula para educação infantil. Eu digo logo que eu não dou conta. Eu sei que eu dou conta, mas não é a minha paixão. Não é aquele lugar que eu estou... Não é. Não sou... E eu, como eu disse pra vocês, eu não sou medíocre. Então, minha irmã, só se for Deus dizer assim, vai lá, aí eu vou. Mas eu gosto de adolescente, eu gosto de adulto, eu gosto de EJA. Só que o EJA é muito parecido com as crianças, só que são adultos. Porque eu gosto de trabalhar as feridas emocionais para tratar. Muitos, quando tu... mas o EJA não dá certo. Um exemplo, imagine um EJA, uma pessoa no EJA e deficiente, um TEA. Se você não tratar as feridas dele, não acolher esse que não vai ficar contigo mesmo. Então, acolhimento, materiais organizados e conhecer cada criança. Porque, todos os autistas são iguais? Não. Nem as pessoas que não são autistas não são iguais. Tem pessoas com deficiências diferentes, tem pessoas com dificuldades. Tem, infelizmente, a famosa tela que está acabando com um monte de gente, inclusive a gente, com dopamina direto na nossa cabeça. Então, a gente precisa ter esse diagnóstico da sala para que a gente possa, sim, colocar as hipóteses. E não ter preguiça, porque não dá para ter preguiça. Porque, às vezes, tu tem um autista suporte 1, 2 e 3, tu tem um com dislexia, tu tem um com isso, tu tem um que é extremamente inteligente, tu tem um que é superdotado. E aí? É a mesma atividade? Não é. Não é. E detalhe, você precisa ser humilde. Eu defendo unhas, dentes, tudo. Se não tiver uma equipe multiprofissional dentro da escola, tu pode te matar. Ou então não tem, minha irmã, vai lá na Secretaria de Saúde, conversa com a psicóloga, conversa com as TOs, conversa com quem quer que seja, porque isso não te faz menor do que ninguém. Pelo contrário, isso te faz grande, porque eu costumo dizer que eu ando com águia. Se eu não sei de TO, já tem as minhas amigas, olha. Eu também adoro perguntar. Quem não pergunta, como é que eles falam? Quem não se comunica, se trumbica. Então, a vida é sobre isso, é sobre troca. E eu preciso ser esse professor que entenda que eu preciso trocar de conhecimento com quem pode trazer para mim. E isso eu faço muito com as minhas pedagogas ONS. Por isso que eu sempre que tenho tudo que eu posso, eu levo elas. Inclusive, eu vou convidar vocês a fazer uma palestra online com elas na próxima ação que tem, porque a gente tem as presenciais e as online, né? E aí eu convido TO, assistentes sociais, porque eu acredito que a educação tem que ser vivido o que está lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E vocês estão lá, né? Junto. E mais do que nunca, né? Porque a cada 133... E eu sei que vai aumentar muito mais.
Honra. Com certeza, a gente vai participar. Jéssica, os professores, para trabalharem de forma adequada, eles precisam de apoio. Sim. Tem um professor, né? Tem um professor auxiliar, e para essas crianças tem que ter o AT. Sim. Mas esse AT não está dentro da sala de aula, né? Por que ele não está dentro? Porque às vezes não tem pessoa capacitada, porque falta de conhecimento, mas a gente sabe da necessidade e sabe que tem que ter o AT para acompanhar essas crianças, para não atrapalhar a rotina de todos, inclusive da criança com necessidades. Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do AT, do acompanhante terapêutico. Vamos lá. Ontem eu conversava com meu marido e eu disse assim, né? Eu tenho 37 anos. Eu disse, ó, na nossa época... Eu não vou dizer minha idade. Não vale. Não vou dizer. Na nossa época, uma professora... Porque assim, quem não entende, diz assim, isso é só frescura. Eu lembro que quando eu fiz psicopedagogia, o meu TCC foi sobre bullying. E justamente esse TCC foi usado e que hoje existe uma lei dizendo que TCC que bullying é crime e tal, criminalizaram tudo. E aí, isso é só frescura. No meu tempo não tinha isso. Eu chamava fulano, eu disse, será que essas pessoas não são cheias de feridas emocionais? E aí Porque cada um reage de um jeito, né, Jéssica? Cada então, um, não pode... depende do receptor. Então, é melhor você ficar calado. Eu fui chamada de girafa. E eu digo, gente, eu não sei. Porque metralhadora. Mas aí, meu rosto era cheio de espinhas, então eles ficavam me zoando direto. Na faculdade, meu apelido era Bacuri a vida inteira. Na faculdade. Então, gente, quando eu falava com ele, ele disse, mas olha, na nossa época, o professor tinha 25, 28, 30 alunos na sala, a gente ficava tudo quietinho. Primeiro porque a gente tinha medo de apanhar. Né? Então, era outra sociedade. E outra, meu amigo, quanto mais evolução da sociedade, mais as crianças vão ficar. O cérebro, ela acompanha. Jean-Jacques Rousseau diz, você nasce bom, a sociedade corrompe. E é verdade, corrompe por bem e por mal. E a tecnologia, ela está diretamente mexendo com o cérebro. Minha avó diz assim, quando eu paria, meus filhos nasciam de olho fechado. Agora os meninos já nascem assim. De olho aberto. Então, o que eu quero dizer com isso, fazendo um paralelo? Hoje, um professor sozinho não aguenta. Não dá conta. Não como de 12 alunos. Precisa, sim, ter os acompanhantes, precisa, sim, estar na legislação, precisa, sim, a questão terapêutica, ela é extremamente importante. Eu tenho um primo, eu sou a neta mais velha, da parte da minha mãe, eu já disse minha idade, e tenho o Samuel, que o Samuel, ele tem 6 anos. O Samuel é autista. E Samuel não falava, Samuel não interagia, nada disso. E eu falava para a mãe dele, né, olha. E a mãe dele sempre dizia, meu filho é autista, porque não é normal. Ela fazia a comparação da filha mais velha com ele. Só que isso é um erro. No dela deu certo a comparação, mas a gente não pode comparar. E aí eu disse assim, leva para fazer terapia. Hoje Samuel fala. Samuel interage. Então Samuel é outra pessoa. A gente sabe que, claro, ele mora aqui em São Luís, tem plano de saúde, tem todo um arcabouço. Só que a gente precisa bater nessa tecla. Que as escolas públicas, os governos públicos, estaduais e municipais precisam entender que esse profissional, eu ainda trago a palavra sine qua non para o processo educacional. Sem eles não há. Porque ele não vai ajudar só o aluno, ele vai ajudar o professor, ele vai ajudar o gestor, ele vai ajudar o porteiro, ele vai ajudar o professor volante, ele vai ajudar a tia da cozinha. Porque, por exemplo, hoje, vem os lanches prontos, mas muitas vezes a criança tem seletividade alimentar. Como descobrir isso? É o nutricionista? Beleza, mas o terapeuta também pode te ajudar. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas eu não sei fazer isso, porque eu não... Não, vamos embora, vem aqui a terapeuta. Então, assim, se a gente não entender que terapia não é frescura, que terapia não é gasto, que terapia é investimento, porque se você investe na base, quando você estiver lá em cima, você não precisa mais fazer remendo. É isso que as pessoas precisam entender. Por isso que eu sempre falo, se você não investe na educação infantil, no ensino fundamental menor, tu vai fazer remendo até o ensino médio, o ensino superior. Por que que hoje as universidades têm as piores notas do Brasil? Me diz por quê. Porque as bases são todas mal feitas. Por que que antes a gente se matava para passar no vestibular, que hoje ainda existe muito, mas a concorrência era muito maior e você tinha uma chance, que eu lembro que fez vestibular da UFMA, ou tu passa esse ano, ou tu vai ter que passar um ano estudando para fazer de novo no outro ano. Porque o próprio sistema sabe
E não é mais a mesma coisa. Tem Isso. várias pesquisas que dizem que a nossa geração dos 30 a mais, nós pensávamos muito mais do que eles, só que hoje eles têm a tecnologia, não sei o quê. E a gente precisa entender que esse profissional, se ele não tiver dentro das escolas, o trabalho pode até dar certo, mas ele não vai chegar à excelência como ele deveria chegar. Porque a equipe se colocou na cabeça, não sei quem foi esse ser pensante, que os únicos profissionais que são necessários, muitas vezes, para a sala de aula, é o psicopedagogo. E não é, gente. Não é. O nome já diz, é equipe multi. E ainda digo mais. Às vezes contratam um para um município do tamanho de mais de 18 mil habitantes. Me diz como é que esse profissional vai trabalhar. Não tem como dar Não tem conta. como. É descomunal. Ele fica impotente. Muitas vezes ele fica até doente. Porque, como a gente falou, quem faz por amor não quer falhar. E se você não investir nele, não vai adiantar. Porque eu posso saber fazer um plano com esse brinquedinho, eu posso saber a questão pedagógica, mas quem realmente sabe sobre cérebro, sobre comportamento, sobre movimento, são vocês. Não é verdade? Isso. Então, como eu costumo dizer, cada profissional tem sua importância. Quando a gente vai construir uma casa, é só o cimento? Ele sozinho vai ficar lá? Não. É um Precisa de conjunto. areia, de água, de tudo. Então, a gente precisa entender que se não inserir ele, não dá certo. Não dá certo mesmo. Para gerar esse bom resultado, necessita ter essa consciência da equipe multi. Somente com essa equipe multi também entrando nas escolas, entrando ali no meio para gerar adaptações certas para aquela criança, que às vezes é uma pequena coisa, mas que está atrapalhando o aprendizado daquela criança. Então, o profissional com aquele olhar, ele vai adaptar ali, às vezes, uma carteira, às vezes porque a criança não está demorando muito tempo, não permanece muito tempo sentado na cadeira, e aí vai ajudar a chegar ao objetivo que toda a equipe quer, que o pedagogo quer, né, que a direção quer, que os pais querem, quer ver seu filho evoluindo. É o que eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, se um policial adentrar aqui, ele vai nos olhar e tu vai pedir para ele sentar. Ele jamais vai sentar no lugar dela. Ele vai sentar no meu lugar. Por quê? Porque aqui ele tem a visão de tudo. Assim é um profissional quando ele tem um olhar técnico. O que não tem, o professor pode estar lá que não tem um olhar técnico, não, está tudo certo. Mas se a terapeuta olhar, ela vai dizer, não, peraí, eu vou mudar isso bem aqui para cá, isso aqui, como tu falou, um simples toque, como a mulher do fluxo de sangue fez em Jesus, um simples toque, tu pode mudar a realidade de um estudante para sempre. E que às vezes a pessoa nem imagina. Eu conheci um estudante que ele não ficava, ele é suporte 3, ele não ficava quieto. E a mãe dele, ela é enfermeira e ela só decidiu fazer pedagogia por conta desse filho. E aí o segundo também é autista. E eu disse, ele tem hiperfoco em quê? Ela disse, em ônibus. Eu disse, Eu disse, compra um ônibus para ele. Aí a professora não. Eu disse, por que ele só tem 2 anos? Ele pode levar a idade de brincar. Levou o ônibus para a escola. Esse ônibus fez com que ele conseguisse se interagir. Aí depois eu disse, se tu tivesse condições financeiras, tu compraria um ônibus para cada criança. Na época eu ainda doei 3, que nós achamos nos R$20. Levamos esses ônibus. Esse menino começou a interagir. Hoje ele é outro menino. Então, quando as pessoas... Hiperfoco. Isso daí... Gente, se tu pode usar o hiperfoco para te ajudar também. Sim. Ele abre caminho, vai abrindo caminho para aquilo que você quer trabalhar, dependendo do teu direcionamento ali. Isso que eu faço. E aí eu disse, tá vendo? Ela disse, professora. E as pessoas fazem criticar o hiperfoco. Eu digo, ele tem suas partes que tu não tem que ficar fomentando. Sim, mas existem situações que tu pode arrumar. E é isso que eu sempre falo. Esse terapeuta, esse olhar, como eu dei o exemplo do policial, que eu usando a nossa forma de sentar. Quando eu sempre brinco, eu digo para minhas amigas, que eu tenho mais amigas que dizem que são apaixonadas por policial, eu digo, é fácil tu descobrir uma, irmã. Tu vai no bar, tu já sabe como eles sentam. Eles não sentam com a costa para fora, pra rua de jeito nenhum. Porque isso é ensinado a eles. Existe quando tu conhece as pessoas muitas vezes pela profissão, por certas
ponderações que elas têm, certas palavras. Por quê? Porque isso é a tecnicidade que elas têm. Então, se você não é o profissional técnico, procure ele, porque ele vai te ajudar. E quando tu chegares mais na frente, tu vai ver que o teu trabalho valeu muito a pena. E Jéssica, e assim, a gente vê hoje em dia muita evasão do suporte nível 3 nas escolas. Por causa disso. Sim. Porque não tem o apoio, porque não tem o AT, porque a mãe não pode sair de casa, ou então ela acha que não deve sair de casa. Como é que a gente pode aumentar essa autoestima dessa mãe, para ela saber que o filho dela pode sim sair de casa e pode sim frequentar uma escola? Ó, vou dar um exemplo de Poliana, né? Mais uma vez. Sim. O João, ele era não verbal e tudo, o suporte dele é alto. Eu não lembro se é 2, se é 3, não lembro direito. E eu lembro que eu fiz o primeiro evento de autismo na minha cidade. Quando eu assumi a secretaria, eu assumi ela em 8 de março. E no mês de abril eu fiz, porque eu já gostava dessa temática. Só que eu não fiz para os autistas sozinhos. Eu fiz para as meninas, mulheres autistas e mães. Porque eu lembro que assim que eu assumi a secretaria, houve um caso de uma mãe que ela se suicidou, porque ela não aguentava mais. Porque a pressão é muito grande em cima delas, né? E aí eu lembro que eu fiz, e o nome era Cuidando de Quem Cuida. E minha próxima pergunta é isso. Fale sobre o projeto Então, Cuidar de Quem pronto, Cuida. Vou falar os dois. Então, o projeto Cuidar de Quem Cuida. Nós levamos, né? Chamamos a questão da educação, da saúde, criamos um grupo com essas mulheres para mostrar quando tiver são eventos sobre inteligência emocional que elas precisam de mais. A questão da autoestima. Eu até brinquei quando eu cheguei aqui, eu disse, eu tô mais bonita agora. Mas quantas mulheres... Eu vou trazer uma frase para você, que vocês devem conhecer. Esse menino não me deixa nem o quietar. Vocês devem escutar muito. E a Mariana fez com que essa frase ficasse mais ainda ecoada. Quantas Marianas não já se mataram? Sim. Quantas Marianas vivem em casa enclausuladas por conta da questão? Isso é só besteira. Eu conheço mães atípicas que elas também têm a questão do medo da sociedade, que ela diz que o filho dela não vai conseguir fazer nada. E eu tive uma experiência de que a menina, quando está perto da mãe, ela é simplesmente inútil, porque a mãe dela acha que ela é inútil. E quando ela está com outras pessoas, ela já é totalmente diferente. E a partir daí, também foi por conta dessa mãe que eu disse, não, nós precisamos trabalhar sobre esse projeto. Então, a gente trabalha sobre corpo, alma e espírito. Elas são integradas dentro do programa chamado Déboras, na Secretaria da Mulher de Bacuri. Nós trabalhamos essa nuance. Nós temos as pedagogazões, onde professoras são treinadas para cuidar dessas mães. Falamos sobre saúde mental, saúde profissional, acolhimento, que foi a palavra que eu mais disse, para que elas vão até essas mães. Temos esse projeto chamado Educação Itinerante, porque ele também serve para os pais. E você vai naquela casa para saber por que aquela criança está daquele jeito, como é que aquele pai é tratado. Temos as parcerias entre as secretarias, que isso é importante, educação, saúde e assistência, porque muitas vezes eles realmente não têm condições mínimas de nada. E esse é o nosso projeto, né, chamado Cuidando de Quem Cuida. Porque nós entendemos que se nós não tivermos pessoas fortes cuidando da sua mente, do seu corpo, da sua alma, elas não têm como cuidar de outras pessoas. E não é fácil ser mãe atípica. Eu não sou mãe atípica, mas eu vejo, né? E muitas vezes elas pecam, elas erram por excesso de zelo, como eu disse. Então, às vezes, a gente precisava olhar essas duas partes. Aquela que cuidava demais, que sufocava, e aquela que não cuidava nada. E muitas vezes também deixava de si. E falando para elas que elas precisam se olhar como mulheres, porque para além de ser mães atípicas, elas são mulheres. E eu olho assim para a Poliana, ela para mim é um exemplo, né? Ela diz que não quer mais saber de namorado e tal, mas ela pinta o cabelo, ela se arruma, bota a meia dela estampada. E muitas vezes, eu também vejo uma moça que tem no Instagram, não lembro o nome dela agora, ela leva a filha dela para almoçar, ela diz que ela perdeu vários relacionamentos. E muitas outras também,
eu já vi que abandonaram seus filhos por relacionamento. Então, tudo isso, se você não cuidar da cabeça dessas mulheres, ela vai acontecer essas várias situações. E foi esse olhar que nós tivemos em relação ao cuidar de quem cuida. E aí a gente também tem uma parceria com a AMA de Apuquaçu, cidade que é 28 quilômetros da minha cidade. A presidente da AMA é uma mulher assim forte, assim, muitas vezes ela é vista pela sociedade como brigona, como a maioria das mães atípicas, mas é porque as pessoas não entendem a dor que aquela mulher carrega, né? Ela cuida de 2 filhos sozinha, porque infelizmente isso é provado cientificamente através de os pais abandonam as mães em mais de 75% quando descobrem isso. Então, tudo isso a gente trabalha dentro desse projeto, né? Cuidando de quem cuida. Porque para você cuidar de alguém, você precisa estar bem. É por isso que eu sempre brinco. A gente diz assim, mas tudo que eu não tive eu vou dar pro meu filho. Não é errado. Mas será que se tu ganhar 20 reais, tu vai dar os 20 reais pra ele? Como é que tu vai comer? Como é que tu vai te arrumar? Como é que tu vai te sentir bem se tu tá cuidando dele? E se a gente não cuidar da gente, obviamente a gente não consegue cuidar de ninguém mais. E sobre a evasão, infelizmente a evasão escolar no Brasil não é só para as crianças atípicas. É geral. A gente vê que existem vários programas aí para pagar as crianças, os adolescentes para estarem dentro das escolas. E quando se fala de atipicidade dentro da educação, muitas vezes é porque os pais, os familiares não aguentam e não acreditam na educação para os filhos dele. Porque, como eu disse, por muito tempo foi pregada a igualdade e não há igualdade para essas pessoas. Existe equidade, que a gente trata os iguais com suas igualdades e os desiguais com suas desigualdades. E aí você procura adaptar materiais, procura colocar profissionais que uma pessoa não atípica não precisa, né? Que eu até brinco que todo mundo precisa de tudo. E porque a gente precisa também estar inserido para cuidar dessas pessoas em qualquer momento. E no meu ponto de vista a falta de acolhimento dessa criança dentro da sala de aula, porque muitas vezes eles ficam lá só para cumprir tabela, para estar o número lá no censo do MEC, mas ele não é inserido, ele não é ensinado, ele não é nada. E a família acaba dizendo assim, eu vou perder meu tempo como? Eu vou deixar em casa. Porque meu filho fica como não sendo nada, muitas vezes fazendo suas necessidades, trazendo mais questões de saúde para a família. Então eles preferem que essa criança fique em casa, que eles sabem a hora de fazer a necessidade, porque eles criam aquelas rotinas e inserem para aquele menino, para aquela menina. E muitas vezes, na maioria das vezes, é realmente vergonha. Tem pais que não aceitam. Eu conheço pais de pessoas inteligentes, nível Harvard na sociedade, e que eles não aceitam que os filhos são autistas. E isso não acontece só com filho de pobre. Eu não sei se vocês lembram que teve um delegado que passou num concurso daqui do Maranhão e foi matricular uma filha num colégio nível excelente, um dos maiores colégios daqui do Maranhão, e eles não aceitaram ela porque ela era autista. E aí é porque ele teve que entrar com uma ação. Ou seja, as próprias escolas, elas não estão preparadas para incluir. Mas para excluir, sim. E o que a família faz? Se é para excluir, eu deixo em casa. Então, eu acredito que não deveria ser chamado como evasão, mas é o que tem lá na lei. E sim como forçação de barra, para te botar para a rua mesmo. Porque é isso que se faz. É igual às empresas. Sim. Tem a lei, para que eles não sejam barrados, para que eles não sejam complicados com a lei, eles fazem de conta que inclui, mas a inclusão deles é forjada para que essa pessoa saia e, não, eu deixei, ele não continuou porque ele não quis, porque não teve força de vontade, porque é fraco, porque é doente, porque é doido, porque é isso que eles usam. Infelizmente, por muito tempo, muitos autistas foram nos interiores, por exemplo, eu não sei se vocês são de interior, mas sempre que alguém tinha algum problema, alguma situação que não era normal, muitas pessoas que eu olho hoje de fulano de tal é autista, né? Aí tem Didi o doido, Maria doida, sempre colocando esse adjetivo pejorativo nas pessoas, e isso era de boa. Mas, para mim, essa evasão é justamente isso, é o não cuidado, a não inserção verdadeira, buscando essa igualdade que não existe. Não existe igualdade. Nem no comunismo, na democracia, não existe, mas a gente precisa tentar viver a equidade.
que é usar desigualdades a favor dos desiguais e a igualdade a favor dos iguais, que assim sim a gente pode sim ter uma educação que ela prime pela qualidade. Porque, infelizmente, no Brasil, a educação ainda é vista como quantidade e não como qualidade. E é isso que eu acredito. Parabéns, Jéssica. Muito boa essa conversa. E assim, eu acredito nesse projeto de cuidar de quem cuida, porque ali está a base, é a mãe, é a que precisa estar, né? E ela cuida do filho, ou como você falou, 70, 75% dos maridos não ficam com essa criança, não ficam com essa mãe. Então, assim, esse projeto é de suma importância até para as crianças também, elas terem autoestima para levar essas crianças para a escola e se a gente conseguir organizar ali um padrão para elas se sentirem bem, né? Porque eu me boto no lugar assim, tu não vive essa realidade, mas eu vou me botar no lugar de uma mãe, criança nível 3. Se eu entro na escola, eu não vejo que não tem nada para o meu filho, eu vou querer sair, eu não vou querer deixar ele lá, né? Mas, de repente, se eu estou com uma autoestima boa, se eu já estou sendo trabalhada, não, a gente vai atrás, a gente vai fazer isso, a gente vai correr atrás. Então, aquela buscar força mesmo, né? Porque a gente sabe que tem que buscar, né? Então, eu acredito muito nisso, eu acredito muito nesses projetos. Você está de parabéns. Obrigada. Porque, assim, são vários projetos, na verdade, e que a gente sabe que é muito bom. A gente fazendo de pouquinho em pouquinho, que não é pouquinho, a gente vai conseguir. É isso que esse podcast também quer trazer. Informação e dar acolhimento para essas pessoas. Para todas, na verdade. Hoje nós tivemos uma manhã riquíssima aqui com a Jéssica Rodrigues, né, que veio a brilhantar aqui o nosso podcast Amor por Amor. E hoje a gente ficou, assim, encantada com tanto que a gente aprendeu, né, e que a sua luz, assim, veio só iluminar mais ainda esse podcast Amor por Amor, com tantas informações, né, esclarecedoras, e a gente tem certeza que muitas famílias que assistem o podcast Amor por Amor vão receber essas informações e vai começar a trazer ali, né, um pouco mais de conhecimento sobre o assunto e uma reflexão também sobre o assunto, né, que muitas vezes as mães têm dúvidas se permanece com o filho na escola, se tira, o que deve fazer, e essa manhã foi muito enriquecedora. A gente só tem a agradecer, Jéssica, pela sua presença aqui no nosso podcast Amor por Amor. Eu que agradeço a Deus, porque sem Ele eu nada seria. E tudo que eu faço, eu sempre vou dar glória a Ele. Todos os projetos não são meus, são deles. Eu sou só a mordoma dos projetos dele. Por isso que eu acho que eles são tão abençoados, porque é dele. E ele sempre tem me conectado com pessoas que vivem o amor. Porque eu sempre falo que às vezes eu fico olhando, tem dias que eu fico triste, eu sou ser humano, né? Até Sim. Jesus ficou. E tu falou assim, um monte de projetos. Se eu te disser que eu sou sozinha na minha secretaria, vocês acreditam? Não. E Deus falou comigo sobre ser uma andorinha com alma de águia. Então, pouquinho a pouquinho é sobre isso. É sobre cada gotícula no oceano que pode fazer muitas coisas. Porque nós fomos criados e modelados para que só as grandes coisas é que têm valor. Mas não é verdade. Jesus, quando ele veio para a Terra, ele nos mostrou a humildade nas pequenas coisas. E todas as vezes que eu me proponho a fazer algo, eu entrego para ele. E hoje de manhã, a palavra lançada para minha vida foi sobre: levanta-te e resplandece. E é o que eu também vou dizer para vocês. Continue levantadas, resplandecendo, porque fácil não é. Mas a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas Jesus venceu as aflições e ele diz que nós faríamos muito mais do que eles. E quando nós trabalhamos sobre amor e dar amor para as pessoas, acredita que o Senhor ele está aqui. Eu tenho certeza porque eu senti ele do início ao fim. Amém. Porque ele é Deus de amor. E parabéns, que Deus continue abençoando vocês. Esse é só o início de grandes coisas que o Senhor tem para fazer na vida de vocês. E continue amando as pessoas. Porque esse é o maior preceito, o maior princípio, o maior legado que a gente pode levar para a vida, para a nossa vida e para a vida das pessoas. E não se preocupe com os levantes, porque eles vão vir. Quando eles vêm, é Sim. porque está dando certo. Amém. Ai, obrigada, Jéssica. Vai dar tudo certo. Já deu. Agora a gente quer agradecer, né, Jéssica, né,
Rochelle, sobre o prêmio. Sim, que a gente recebeu. O prêmio Líder, né? Foi um prêmio que o podcast Amor por Amor recebeu e a gente ficou muito honrada, muito grata. E é um trabalho muito importante de reconhecer profissionais, né, que estão se destacando com seu trabalho relevante na sociedade. Então, nós queremos agradecer a toda a liderança do Prêmio Líder, que foi muito bom, uma experiência muito marcante no podcast Amor por Amor, receber esse prêmio. Hoje nós trouxemos aqui para estar divulgando e agradecendo. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada, a gente finaliza. 1 hora cravada.